Morte. A primeira coisa, quando morre alguém, quando morre um bichinho, é você sentar para conversar com essa criança e falar a verdade de forma doce. Você pode chegar para essa criança e falar, então, a sua avó, aquela velha, morreu, bateu as botas, foi. É agressivo, não tem doçura, não tem afeto. E você pode chegar para a criança e falar, a vovó estava muito velhinha, a vovó viveu 100 anos, a vovó viveu 80 anos, a vovó nasceu há muito, muito, muito tempo. E aí hoje a vovó, ela faleceu, filho, a vovó faleceu porque na natureza todas as coisas que são vivas um dia falecem e tudo volta para a terra e tudo se recicla e tudo se transforma e é a lei natural das coisas. E aí para você ilustrar isso, para você explicar isso direitinho para a criança, pega uma folha de papel, uma caneta e desenha a florzinha. A gente vai mexer aqui com a florzinha. Você desenha a sementinha, aí a sementinha é regada, ela cresce, ela vira uma florzinha. Aí ela cresce mais um pouquinho, ela vira uma árvore. Aí ela cresce mais um pouquinho, ela dá frutos, que geralmente são os filhos. Aí ela cresce, ela cresce, ela cresce. E chega um momento que ela envelhece e ela precisa dar espaço para novas florzinhas, porque o planeta é limitado e não dá para nascer gente e não morrer ninguém nunca. Se só nascessem pessoas e ninguém morresse, a gente ia sofrer de superlotação e o planeta não ia dar conta, não ia ter comida, não ia ter espaço para todo mundo. Aí chega um momento que ela já viveu tanto, que ela já fez tanta coisa, ela ajudou tanto o mundo, que ela precisa dar lugar para outra sementinha. Aí aquela florzinha, ela morre, ela volta para a terra e tudo se recicla na terra, o que é verdade. Todas as coisas se reciclam na terra. Então você tem como explicar isso para a criança com doçura. Você tem como explicar isso com leveza, sem mentir. Ah, eu posso falar que tá no céu e virou estrelinha? Pode. Você pode falar que tá no céu e virou estrelinha. É um jeito lúdico aí de explicar mais ou menos como a coisa funciona e que pode envolver religião. Quando a gente fala de morte, a gente fala de religião, né? Geralmente porque a maior parte das pessoas são religiosas, seguem algum tipo de coisa. Você pode explicar a morte pela ótica da sua religião? Pode. Existem religiões, por exemplo, que consideram que a gente não morre de fato, que a gente vai para um plano superior, encontra outras almas e vive com os anjinhos e tudo bem. Você pode falar isso para teu filho, a vovó foi morar no céu, a vovó foi morar com Deus, tudo bem, nenhum problema, desde que você fale a verdade e de forma doce, tá? É preciso, num momento desse de luto, seja a vovó, o vovô, o animalzinho, tanto faz, você conversar com a criança sobre tristeza, sobre luto e sobre saudade, ok? Por mais que a criança não fique triste, por mais que a criança não sinta, ela vai perceber que as outras pessoas estão sentindo. E como assim, por mais que a criança não sinta? Porque se a criança for muito nova, ela não entende o conceito de morte. A criança tem 4 anos, 5 anos, ela não entende, ela não sabe o que morte significa. Para a criança isso não existe. É muito abstrato um negócio que morreu e morreu. Oi? A criança não entende. Então pode ser que o teu filho de 4 anos esteja 100% nem aí que a vovó morreu. Ele não vai chorar, ele não vai ficar triste. Ele vai perguntar, cadê a vovó? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Mas ele vai perguntar com curiosidade, de onde está? Faz tempo que eu não vejo, mas não necessariamente com tristeza. Ou ainda, ele vai perguntar, porque faz tempo que ele não vê, com saudade, mas é com saudade de rever e não com o pesar de quem perdeu, porque é diferente. A saudade de não ver mais a pessoa é a mesma saudade lá, moto de novo, é a mesma saudade que eu falei lá do divórcio. A criança perdeu aquela pessoa, não tem mais contato e ela sente saudade, mas ela não sente o luto, ela não sente o pesar de quem perdeu para a morte uma pessoa querida. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então crianças muito pequenas não processam a morte, elas sentem saudades, mas elas não sabem o que morrer significa. Então elas vão ficar perguntando, cadê a vovó? Quando que a gente vai na casa da vovó? Quando que a gente vai ficar na casa da vovó? E ela vai perguntar 50 milhões de vezes, porque para ela é abstrato o negócio de que morreu. E aí você vai ter que falar todas as vezes, filho, lembra que a vovó foi morar no céu? A vovó não mora mais aqui com a gente na Terra, nesse planeta. A vovó mora no céu. Você vai ter que repetir 1,5 quadrilhão de vezes, porque a criança esquece. E porque ela não entende o que morte significa quando ela é muito nova. A partir ali de uns 5, 6, 7 anos, começa a já sacar o que tá rolando. E aí sim você vai ter que realmente explicar para essa criança sobre tristeza, sobre luto, sobre saudade. Saudade você vai ter que explicar e ponto, porque mesmo que a criança tenha 3 anos, se ela tinha contato com a avó, ela vai ficar perguntando, e ela vai sentir falta, porque é uma pessoa que ela não tá vendo mais. Então você vai ter que processar esses sentimentos. Como é que você faz isso? Explica, fala que saudade é normal, que tristeza é normal, que luta é normal, que todas as pessoas um dia vão perder pessoas, porque todas as pessoas vão morrer, e sempre vai ter alguém triste, né? Vai ter alguém sentindo falta delas, e aí é você realmente trabalhar com sentimentos muito parecido do que eu falei lá no divórcio. Vale por fora
foto, vale fazer desenho, vale fazer oração. Se você é uma pessoa religiosa, vale fazer oração para falar com a vovó, para falar com o cachorro que morreu, para mandar boas vibrações. Então você faz sua reza e você segue a sua religião aqui. Então vale desenho, vale lembranças, vale histórias, para trazer aquela presença de novo e para dizer para a criança, tá tudo bem, eu sei que você sente falta da vovó, a mamãe também sente falta da vovó, vamos fazer um bolo que a vovó fazia, vamos ouvir uma música que a vovó gostava. Você faz dessa saudade uma ação. A saudade, quando você não tem nada para fazer com ela corrói, ela machuca, ela dói, ela arranca pedaço. Tanto é que, se você for analisar as pessoas que sofrem grandes perdas, elas sempre fazem alguma coisa em relação a grandes perdas dela. Por exemplo, eu conheço uma mãe que perdeu um filho, o filho dela já era adulto, e o menino saiu e foi assassinado. É triste a história. E ela tinha acho que 2, 3 filhos, e o filho dela foi assassinado, um dos filhos dela foi assassinado. E ela, obviamente, sofreu todo o luto de mãe que ela tinha que sofrer, e em dado momento ela decidiu que ela ia na cadeia, que ela ia em prisões, dar aulas, eu acho que ela era professora, alguma coisa assim, para as pessoas que estavam presas, para as pessoas que estavam encarceradas, é assim que fala, porque aquela dor de perder o filho dela foi tão grande, foi tão angustiante, que se ela ficasse naquela saudade passiva, sem fazer nada, ela ia cair em depressão, ela ia talvez, quem sabe, falecer junto, morrer junto. Então, para que esse sentimento não fosse maior do que ela precisou fazer alguma coisa. Ela precisou se mexer. O que ela fez? Ela foi até a cadeia, ela foi até um presídio e começou a dar aulas para presidiários, porque era a forma dela de fazer valer a vida do filho, de fazer a lembrança do filho reviver, de colocar para fora a angústia que ela estava sofrendo. Uma vez me disseram que todo sentimento, toda dor é menor quando é compartilhada. Quando você está sofrendo sozinho, a dor é muito grande, mas se você tem alguém para te ajudar, se você tem com quem compartilhar, se você tem do que falar sobre essa dor, a dor é menor. Uma mãe em luto sofre muito, mas uma mãe em luto que consegue achar uma ONG, que consegue achar um grupo de mães que entendem a dor dela, elas sofrem juntas e, por incrível que pareça, elas sofrem menos. É por isso que existem esses movimentos todos, que as pessoas se juntam, fazem ONG, fazem projetos para aguentar firme uma dor. Então, para a criança, que é só uma criança, que é um sentimento muito novo, se ela viver essa saudade, isso vale para adulto também, como eu acabei de falar, se ela viver essa saudade de forma passiva, isso vai ser muito sofrido para ela. Então, a saudade precisa ser vivida de forma ativa. Isso aqui é um conselho de vida. A saudade precisa ser vivida de forma ativa. Se você sente muita falta de alguém, faça alguma coisa em nome dessa pessoa. Abre uma ONG, vai ajudar alguém, vai ajudar pessoas que passaram por essa situação. Sei lá, você perdeu um bebê, vai conversar com outras mães que perderam bebês também. Você vai ver que elas vão te oferecer apoio e que juntas vocês são muito mais fortes e vocês sofrem muito menos do que separadas. Então é esse apoio que a gente vai dar para a criança. Então vale ouvir a música que a vovó ouvia, fazer o bolo que a vovó fazia, fazer um desenho para a vovó, vale contar histórias da vida da vovó. Lembra, filho, do seu aniversário, daquele dia no parque, para que essa saudade seja ativa, para que a criança consiga, lembrar da vovó com boas memórias, né? Nossa, era uma pessoa boa, era uma pessoa que eu amava. 2, colocar isso para fora de alguma forma e dividir com os outros a dor dela. Vale para adulto, vale para criança. Gente, saudade em forma passiva dói de arrancar pedaço e acaba com o ser humano. É por isso que as pessoas fazem tantas ONGs, tantos projetos. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu estou aqui. Eu tive uma infância fora da média, eu tive uma infância fora da curva. Só que na minha infância teve um monte de travas, teve um monte de traumas que eu precisei superar. Eu tive uma depressão muito grande de tentar suicídio. Vou contar ainda essa história em detalhes um dia pra vocês, mas enfim, vou resumir aqui. Eu tive uma infância fora da média, mas a minha infância teve um monte de trauma, teve um monte de trava que eu não sabia que existiam. Aí quando eu cresci um pouquinho, ali no início da minha vida adulta, eu tive uma depressão, início da vida, entre a adolescência e a vida adulta, eu tive uma depressão muito forte, eu tentei suicídio, e graças a Deus não deu certo. E depois do meu suicídio, eu falei, não, eu cheguei no fundo do poço, daqui não dá mais, na próxima eu morro mesmo. Eu fui procurar ajuda, eu fui procurar terapia, eu fiquei anos em terapia, eu tomei remédio, foi um longo processo. Quando eu estava em depressão, quando eu estava procurando respostas, quando eu estava procurando para sair daquele sentimento, eu fui atrás do que tinha causado a minha depressão. E aí eu voltei para minha infância, porque
o que a gente vive na vida adulta tem muito a ver com a nossa infância, que eu canso de falar isso aqui pra vocês. E aí, quando eu voltei pra minha infância, né, quando eu fui analisar a minha infância, eu descobri as travas. Eu falei, menina, eu tenho trava aqui, eu tenho trava aqui, eu tenho trava aqui. E aí eu fui curar a minha criança interior. Eu voltei no tempo pra dar um abraço na criança que eu era e falar, tá tudo bem. E vai dar tudo certo. E nesse processo de voltar no tempo, ir lá e curar a minha criança interior, eu aprendi sobre educação. E conforme eu fui aprendendo, eu fui me encantando, aquilo foi, sabe, deslumbrando a minha mente, eu falei, não dá pra guardar só pra mim. Eu não quero que mais pessoas, que mais crianças precisem crescer e cometer suicídio, tentar suicídio e quase morrer, porque eu quase morri. Eu quase morri. E eu quase morri em cima da cama da minha mãe com ela me olhando. Foi muito triste a cena. É até difícil pra mim compartilhar isso. E aí, conforme eu fui estudando isso, eu decidi que eu não queria mais. Falei, não, eu vou ajudar pessoas, eu vou ajudar outras crianças, eu vou ajudar outros pais, porque eu não quero que outras pessoas sofram da minha dor. E aí é que tá. Quando a dor ela é passiva, ela é muito grande. Quando a dor ela é ativa, quando você faz alguma coisa, você se livra dela, você se cura dela. Então, hoje, todo o trabalho que eu faço aqui, tudo que eu falo aqui pra vocês é em cima de muito estudo e é em cima de uma vivência que pra mim foi muito difícil, porque eu não quero que o seu filho cometa suicídio como eu cometi. E esse trabalho me alivia. Esse trabalho fala pra Yesra lá, criancinha, cara, deu certo, tá tudo bem, tá tudo bem. E você vai ajudar pessoas para que as pessoas não sofram aquilo que eu sofri. Deu pra entender como é que nasceu esse trabalho? Então, quando a criança tá triste, quando você tá triste, quando a morte pega, quando o baque vem, vocês precisam fazer alguma coisa a respeito disso. Vocês precisam vivenciar isso de forma ativa. Vale sentar, deitar, chorar e escorregar pelo box do banheiro? Vale. Mas não pode ser só isso. Tem que ser feito de forma ativa. Principalmente com crianças que são muito pequenas, que são muito frágeis e são indefesas. Então é o momento de você cantar, de você fazer um bolo, de você fazer alguma coisa para a criança lembrar aquela pessoa, encha a sua casa de portas-retratos daquela pessoa. Ah, mas aí meu filho vai ficar vendo, vai ficar lembrando, vai ficar sofrendo. Ele vai lembrar, e lembrar é uma coisa que já está acontecendo com ele precisa superar, e ele precisa viver, e ele precisa entender aquele processo, então tem que ter o acolhimento. Se você percebe que a criança passa no corredor, vê a foto da avó e fica triste, acolhe. Eu sei que você sente falta dela, eu também sinto, ela era muito querida, ela era muito legal, muito, muito, muito legal. Vamos fazer uma oração para sua avó? Vamos mandar para sua avó energias positivas, porque ela te ama e ela tá lá do céu olhando para você. Então você acolhe e você mostra para a criança que tem luz no final desse túnel. A gente precisa falar sobre luto, explicar o luto, explicar a verdade, falar que tá todo mundo triste, que é assim que o ciclo da vida acontece. Você pode ir lá desenhar a florzinha, como eu falei, porque faz parte, vai todo mundo nessa vida perder alguém um dia. Então a gente precisa ter força, a gente precisa ter energia para passar por isso e ensinar que as nossas crianças tenham energias pra gente não cair em depressão, pra gente não acabar indo junto com quem faleceu. Cada pessoa deixa nessa terra um legado, cada pessoa deixa uma lembrança. E as pessoas que a gente ama, a gente precisa lembrar, a gente precisa reviver. E é bom, reviver é bom. A gente tem dessas já, não, eu vou apagar e fingir que não existiu. Não faz isso. Não faz isso porque essa pessoa foi importante pra você. Tenha no seu coração aquilo que você aprendeu com ela. E faça disso algo bom. Ensine o teu filho a fazer algo bom. Vai ajudar pessoas, vai fazer um trabalho voluntário, vai fazer doações, vai fazer marmita para entregar para pessoas em situação de rua. Vai ajudar os outros, que você vai ver que a sua dor diminui. E ensina o teu filho a fazer isso. Quando tá doendo muito, se a gente compartilha, dói menos. Tá certo?